eu novamente aqui hoje com o 9º capítulo desse testemunho. Quero aqui agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando, você que tem sido usado por Deus para poder estar transmitindo esse testemunho a outras vidas, para que outras pessoas possam estar também sendo alcançadas por esse testemunho acerca daquilo que Deus fez na minha vida. Para você que está chegando aqui hoje, que esse é seu primeiro vídeo, meu nome é Jennifer Cavalcante, hoje moradora de Goiás, porém sou carioca, vivi praticamente a minha vida quase que toda ali no Rio de Janeiro, nascida e criada, carioca da gema. Hoje moro no Goiás, casada com Alisson Lima, que me trouxe para essa terra aqui, terra de fartura que manda leite e mel. É uma bênção, né? Hoje nós estamos aí, como eu falei, 9º capítulo, gente. Tô quase chegando aí no período qual Jesus me pegou, tá? Falta só mais algumas coisinhas. Se hoje o tempo nos permitir, eu vou estar comentando com vocês acerca de 3 situações que aconteceram durante esse período que eu estive ali dentro do cárcere, né? Quero dividir aqui, dar início aqui a esse testemunho com a palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, primeiro livro de Paulo, escrita à igreja de Coríntios, primeira carta, né, perdão, de Paulo, escrita à igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 ao 29, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Esse versículo aqui, né, esses versículos aqui, os quais eu acabei de ler, fala tudo acerca do que eu vou estar dividindo e comentando com vocês aqui hoje. Antes de dar início aqui a falar acerca desse versículo e também acerca daquilo que eu tenho para poder dar continuidade aqui, eu quero falar aqui, retificar, né, algo que eu falei no vídeo passado e que chegou até a mim, assim, que eu dei a entender que a maioria das funcionárias ali na penitenciária Talavera Bruce eram cristãs, e eu fui informada pelo seu Azevedo, que está nos acompanhando aí. Deus abençoe a sua vida, seu Azevedo, em nome de Jesus. E eu fui informada que ali, na realidade, eram minoria. Os evangélicos ali dentro do presídio eram uma minoria. Porém, ali no período que eu estava, essa minoria fez a diferença, né, na minha vida ali, graças a Deus, porque Deus é fiel. E lembrando só uma palavra de uma amiga minha, Adriana, que a Adriana sempre dizia: mas Deus já é maioria. Então, se tem um cristão só com Jesus, ele já é a maioria. Então, assim, mas fisicamente ali os cristãos, eles eram minoria. Tinham muitas guardas ali também que eram usadas por Satanás. Mas só retificando isso daqui, e vamos dar continuidade aqui. Semana passada eu falei acerca de como Deus ele começou a desvendar, como Deus ele começou a me mostrar o mundo espiritual, né? Como Deus ele começou a abrir os meus olhos para o mundo espiritual. E ali eu tive conversando com a minha amiga Sheila. Não é a Sheila Xavier, gente, é a Sheila Messias, que é a menina que esteve comigo ali no cárcere. Nós nos conhecemos naquele lugar e hoje ela permanece firme também aí na presença do Senhor, missionária para a glória de Deus. E eu conversando com a Sheila durante essa semana que passou, depois que eu fiz a última postagem aí do capítulo 8, e a Sheila me falou algo ali que até me surpreendeu, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia, assim, do que eu lembrava, né? Mas eu não tinha esse conhecimento do que a Sheila me falou, e cabe dentro desse versículo aqui, o qual nós lemos, e é algo também, assim, muito importante para o período que nós estamos vivendo da igreja atual. É um assunto que, às vezes, ele se torna um pouco delicado, porém que é uma realidade até bíblica, né? Muitas das vezes a gente olha, a gente vê assim os irmãos: nossa, mas louva tão maravilhoso, nossa, essa irmã prega tão bem, nossa, mas é usado com revelação, é usado com visão, como que Deus usa, então é de Deus. Irmãos, ser usado por Deus não é garantia de salvação. A gente vai ver através da Bíblia Sagrada, a passagem mais conhecida que tem: Deus, quando precisa, ele usou até uma mula. E a palavra de Deus vai nos dizer que se nós cristãos nos calarmos, até as pedras clamarão. Então, ser usado por Deus não é sinônimo de que eu sou salvo,
porque Deus ele usa cada um aonde ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer, independente da situação a qual a pessoa esteja. Então não é só ser usado por Deus, é ter uma vida de santificação e, acima de tudo, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos dar continuidade ali ao que eu estava falando da semana passada. Eu falei na semana passada aqui acerca do que eu fui ali para a sala de segurança e Deus ele começou a me mostrar acerca do mundo espiritual. Falei também acerca da mulher ali, a qual eu atirei fogo nela ali e voltei para a tranca. E eu, como eu era uma pessoa assim dominada por Satanás, porque embora Satanás ele não estivesse atuando dentro de mim, roubando meus sentidos, tirando meu entendimento, ele atuava muito do lado de fora, ele atuava praticamente na minha vida toda nesse período qual eu estava vivendo. Então eu vivia, gente, o que eu contei na semana passada, eu saí da tranca, fui lá, fiz e voltei para a tranca. A tranca é um isolamento, né? E isso daí era constante, eu vivia na tranca. Em uma dessas situações, as quais eu estava na tranca, foi aonde eu conheci a Sheila. Eu me recordo, já estou falando que eu me arrependo toda, eu me recordo que ali, um pouquinho antes de eu conhecer a Sheila, um pouco antes da Sheila chegar, pessoas que vão para a tranca são pessoas que dão muito problema. E tinha uma menina ali dentro daquele cárcere, que aquela menina, claramente, você servindo a Deus ou não, era possível perceber a atuação maligna na vida daquela menina. Era uma menina escurinha, eu sei o nome dela, mas não vou relatar por constrangimento. E aquela menina ali, ela muitas das vezes, ela ficava possessa, ela ficava mesmo endemoniada. E ela dava muito trabalho. Ela não deixava ninguém dormir, ela batia as coisas, ela tacava água. Era uma pessoa mesmo assim que ela tinha um espírito. Hoje que eu me encontro na igreja, eu entendo que o que aquela menina ali tinha era um espírito de loucura. E eu me recordo que nesse período, quando ela dava muito trabalho, as funcionárias colocavam ela na tranca. E muitas das vezes eu estava ali na tranca por castigo, e quem chegava lá, essa menina, quase falei o nome dela. Quem chegava lá, essa menina. E quando ela chegava, a gente não dormia. A tranca eram quartos separados que tinham uma cama, não era a cama que você tem aí na tua casa, era aqueles negócios feitos de concreto mesmo. Era um vaso, que também não é o vaso que vocês têm aí na tua casa. Eu esqueci até o nome, glória a Deus, de tanto tempo, mas é um vaso que ele é subterrâneo, ele é grudado mesmo no chão. E ali ele tinha um vaso, um mini banheirozinho ali, né, para poder você tomar banho, e uma cama, e você ficava trancada ali. A porta era uma chapa de ferro, que tinha uma janelinha assim, para quando os funcionários vinham, ou quando vinham entregar comida, a gente recebia ali por aquela janelinha, porque a gente estava de fato no castigo. Aquele castigo ali tinha um período que você saía para poder tomar um banho de sol ali, mas era bem menor, né? Não era a facilidade que tinha dentro lá da penitenciária, porque na Talavera Bruxa é uma penitenciária. Eu já relatei isso aí nos vídeos anteriores. E ali, quando essa menina ela chegava, ninguém dormia na tranca, porque ela era uma chapa e ela batia a noite inteira naquela chapa, fazia um barulhão e era uma coisa horrível. E ali dentro daquele lugar, eu começava a cantar. Eu começava a louvar. E o único modo dela ficar quieta, o único modo da gente dormir era quando eu cantava. E eu ali, eu não era cristã, afastada da presença do Senhor, e ali eu louvava, cantava louvores ao Senhor, mesmo eu não tendo uma vida de fidelidade com Deus, mesmo eu não tendo confessado Jesus como meu Salvador, eu louvava, e aquela mulher ali, ela se acalmava, ela ficava bem calma, ela ficava bem tranquila. E eu me lembro que era algo tão engraçado, porque quando ela começava, as meninas que estavam assim, que muitas das vezes tinham outras meninas também na tranca, elas falavam: vai, Jennifer, canta pra ela calar a boca, canta pra ela poder calar. E ali eu começava a louvar a Deus. Às vezes eu cantava músicas que não eram também da igreja, porque nesse período não era, e ali aquela menina se acalmava. E depois que eu aceitei Jesus, eu vi o que acontecia com Saul, quando Saul ele tinha aquele espírito ali maligno, e Davi ele tocava a harpa e aquele espírito ali se acalmava. Ou seja, mesmo nesse período que eu não me encontrava na presença do Senhor, Deus ele me usava. E ali, um dia desses na tranca, chegou a Sheila. A Sheila chegou e ela foi direto para a tranca. Por quê? Porque a Sheila, ela não tinha feito nada, ela não estava de castigo. Ela foi para a tranca porque ela pediu seguro. Ela tinha umas pendências para ser resolvida no presídio Nelson Hungria, que é o presídio que nós nos encontrávamos
antes de ir pro Talavera Bruce. E ali ela queria voltar e falaram muita coisa para ela ruim acerca do Talavera Bruce. Falaram muitas coisas assim, colocaram um medo mesmo nela. E quando ela chegou ali, ela pediu seguro em cima do seu Pinheiro, em cima do seu Azevedo, como se eles fossem fazer alguma coisa com ela para que ela pudesse voltar para o Nelson Hungria. E ali ela não podia ficar junto com as outras detentas por causa desse seguro que ela havia pedido, então ela foi colocada ali na tranca como modo de segurança até que ela pudesse voltar para o Nelson Hungria. E ali eu e a Sheila nos conhecemos e o que ela me contou, que eu fiquei até assim boba, foi que ela disse que eu evangelizei ela. Eu não me recordava dessa parte. Eu sabia que eu tinha sido usada por Deus para a vida dela, mas eu não sabia que eu tinha evangelizado ela. E ela me contou, foi essa semana agora que passou, ela me contou que eu ali evangelizei ela, evangelizei, dei folheto, contei o testemunho da minha vida, falei para ela que eu me encontrava afastada, mas falei para ela acerca do que Deus poderia fazer na vida dela. E ali a Sheila, ela tomou a atitude de sair dali daquela tranca. E eu me recordo, a parte que eu me recordava, era que eu mesmo tinha mandado recado, porque o crime qual a Sheila estava sendo acusada, qualquer um, assim, com um pingo de inteligência entendia que ela era inocente naquele crime ali. Foi um crime qual repercutiu muito na mídia, e quando repercute na mídia, as autoridades precisam dar um jeito. Então se arruma alguém para ser ocupado por aquilo ali, mas na realidade não é a pessoa culpada. E nós que fazíamos parte da vida do crime, nós que nos encontrávamos na criminalidade, a gente sabia quem era quem. E ali a Sheila estava ali por um crime que ela não havia cometido, e era um crime hediondo, o qual de fato custaria a vida dela naquele lugar ali se alguém tivesse algum problema com ela. E mediante a isso, como eu era uma pessoa que eu tinha uma certa influência ali com as detentas naquele período, porque diante das coisas que eu fiz, algumas detentas ali passaram a me respeitar e muitas passaram a ter medo de mim pelo que eu havia feito ali naquele lugar. Então eu mandei recado para... Tinha uma menina que ela era considerada a xerife do cárcere, né, ali. Era uma menina que ela era lésbica também, se vestia, você olhava para ela, você dizia que era um homem, porque o jeito dela todinho de homem. E eu mandei recado para ela e falei para ela, ó, a menina não fez nada, pode deixar ela sair, não arruma problema, que não sei o quê. Aí ela falou, não, se você tá falando, então pode mandar ela entrar pra cadeia que nada vai acontecer. E ali eu me recordo que eu apadrinhei a Sheila. A Sheila ficou... Eu apadrinhei ela porque era uma pessoa que todo mundo sabia que se mexesse com ela, estava mexendo comigo. Então, muitas das vezes as pessoas evitavam de mexer com ela. Teve uma engraçadinha lá que mexeu com ela, eu chamei ela e arrasei a vida dela, acabou a mexação. Só que isso era Deus me usando, por quê? Nesse período, ali no Talavera Bruce, não era como no Nelson Hungria. No Nelson Hungria, as presas ficavam na cela e quando era culto, as funcionárias iam lá e tiravam as presas para ir para o culto. Quem queria ir para o culto, as funcionárias conduziam, né? Levava para poder ir para o culto. Porém, no Talavera Bruce já tinha uma igreja, para a glória de Deus e vergonha de Satanás. E ali no Talavera Bruce, como é uma penitenciária, as presas elas tinham um espaço maior, elas tinham um lugar maior para elas poderem estar andando. Então, quem queria ir para o culto era para ir com as próprias pernas. Ninguém te conduzia, ninguém te falava. E ali foi o período no qual Deus ele começou a trabalhar na vida da Sheila. A Sheila ali ela começou a caminhar para a igreja, Jesus pegou ela. E eu era muito ligada a Sheila, ao mesmo momento que eu fui usada por Deus, Satanás também me usou. E infelizmente isso acontece nos dias de hoje. Por isso que eu iniciei esse vídeo falando que ser usado por Deus não é sinônimo de salvação. Porque eu posso ser usada por Deus, mas se eu não vigiar, eu também posso emprestar minha boquinha para Satanás poder falar através dela. E ali naquele período, eu me recordo que a Sheila chegou diante de mim, ela falou para mim que ela ia passar pelo batismo, que ela ia se batizar, e ali eu me levantei contra a vida da Sheila, eu falei, você não sabe o que é batismo, você não sabe o que você está fazendo, você não sabe, você é doida, você não faz isso, mas ali Jesus ele já tinha selado, Jesus ele já tinha pegado, a Sheila já tinha entendido, e eu creio que nessa época eu, ao invés da Sheila se afastar de mim, eu acredito que eu ganhei foi uma intercessora, embora esse período tenha durado pouco, mais à frente aí vocês vão saber o quão pouco durou esse período. E ali a Sheila aceitou Jesus, se batizou e ficou firme na igreja, e eu continuei vivendo da maneira a qual eu vivia, né? E ali chegou um período qual eu recebi uma promoção, né? Que a gente era tirada, eu estava ali numa cela coletiva, eu passei um período na cela A, que era a cela onde tinha aquelas meninas evangélicas, no período que eu taquei fogo na menina, eu já estava na cela C,
que era uma cela mais para dentro da cadeia, porém também era uma cela coletiva. E chegou o meu momento de ir para os quartinhos, que era para cima, você subia assim, era no segundo andar, e tinha uns quartos individuais, ou seja, você tinha uma privacidade maior, você tinha direito a mais coisas, poderia cada uma ter sua televisão, os ventiladores a gente já tinha cada um o seu. Então ali eu fui promovida para poder chegar era o quartinho que todo mundo queria para esse quartinho. Só que quando eu cheguei nesse quartinho, o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse quartinho, algo que eu nunca tinha recebido na rua, eu fui receber dentro do presídio. Eu vivia ali, eu namorava traficante, mais de um traficante que eu namorei, e nunca nenhum deles me deu um celular. Até porque nesse período foi o período qual os celulares começaram a surgir, né? E ali dentro da cadeia, eu não ganhei só o celular. O telefone dentro da cadeia é bem mais caro do que aquele do lado de fora. Um homem que eu me correspondia por carta me deu não só o celular, como ele pagou a pessoa para poder entrar com o celular ali dentro da cadeia. E ali eu passava a madrugada inteira naquele celular falando com aquele rapaz. A madrugada inteira a gente se falava e eu dormia praticamente o dia inteiro. Eu levantava só para poder dar uma disfarçada e dormia praticamente o dia inteiro porque eu passava a madrugada ali naquele celular. Levantava para poder me alimentar e estava ali naquele celular. E quando Deus ele quer falar com a gente, ele fala. O problema é que nós precisamos estar dispostos a ouvir e pedir a Deus o discernimento para que a gente venha entender o que Deus está falando. Eu preciso falar algo aqui também, abrir uma aspas aqui, que eu preciso falar algo aqui que é muito sério para nós que já levantamos as mãos, que já aceitamos a Jesus. Irmão, em nome de Jesus, você que está me ouvindo, que já é cristão, que já está na presença do Senhor, você precisa, com urgência, você precisa orar e pedir a Deus que te dê discernimento. Você precisa de discernimento para quê? Para entender quando é Deus que está falando, para saber quando o homem está falando por emoção do seu próprio coração e para entender quando é o diabo que está falando com você. Porque se você não tiver esse discernimento, é impossível você permanecer de pé na sua caminhada. Porque nós temos vivido um tempo difícil, nós temos vivido um tempo onde o homem pega a palavra de Deus para poder dizer que é Deus que está falando, quando na verdade ele está falando da sua emoção. Nós temos vivido um tempo o qual o adversário ele tem usado, eu já contei aí nos testemunhos passados, acerca de quando ele usou a Bíblia para poder me mostrar que eu poderia matar uma pessoa, quando eu achava que isso era o maior pecado. Então o nosso adversário, ele também fala, e nós como cristãos, nós precisamos ter esse discernimento de qual voz nós estamos ouvindo, de quem é que está falando conosco, porque o Deus ele fala conosco, o homem ele usa Deus dizendo que é Deus que está falando, mas ele está falando de si, e o pior, o nosso adversário ele também fala conosco, e ele fala usando a palavra de Deus, ele fala através de sonhos, ele usa bocas de gente que não é de Deus para poder usar com revelação pessoas que parecem ser de Deus. Então nós, na nossa individualidade, nós precisamos de discernimento. É um clamor que eu faço constantemente a Deus, que Deus não deixe eu ser enganada, que eu entenda quando é Ele, que eu entenda quando é o homem e que eu entenda quando é o adversário tentando alguma coisa. Porque se nós tivermos esse discernimento, nós evitaremos muitos males e nós conseguiremos permanecer de pé, permanecer firme até que Jesus venha. Então ali, eu nesse telefone, eu estava passando muito tempo nesse telefone e Deus começou a falar comigo. Só que eu ainda não tinha esse discernimento de que era Deus. Eu deitava para dormir, eu sonhava que as funcionárias estavam aprendendo aquele telefone. Eu podia deitar para dormir pela manhã, como era com o dia já claro, eu sonhava. Se eu deitasse à tarde para poder dormir, que era meu costume até hoje, eu sonhava que eu estava perdendo aquele telefone. Foi uma semana direto eu tendo sonhos de que eu estava perdendo aquele telefone. E era Deus que estava me mostrando. Só que como eu não tinha o discernimento, eu achava, sabe o quê? Isso daí é porque eu tô ficando muito tempo no telefone. Eu tô sonhando com o telefone porque a minha vida agora é telefone. E ali, interessante é que eu tinha o telefone, mas eu não tinha o carregador. Então eu usava carregador emprestado. As meninas ali, elas me emprestavam o carregador para que eu viesse a carregar e depois eu devolvia a elas ali. E o que aconteceu? Um dia eu estou de camisola, deitada, escrevendo, que ali a gente escrevia muitas cartas, com o telefone carregando, minha portinha do quarto fechada, não podia colocar tranca, mas a gente colocava.
e ali eu com a minha portinha trancada, e duas meninas começaram a discutir no corredor. E essas meninas, elas começaram a discutir, as outras começaram a gritar, ó, fica ligada que a polícia vai subir. Aí uma das meninas veio no meu quarto e falou assim pra mim, Jennifer, você tá com o telefone carregando? Eu falei, tô. Ela falou, guarda, porque elas estão discutindo, a funcionária vai subir. E as meninas ali brigando, para de discutir, para com isso. Mas elas estavam exaltadas, elas continuaram. E eu falei pra menina assim, eu falei, ninguém vai entrar no meu quarto não, vou fechar isso aqui, ninguém vai entrar não. Só que voltou aquele negócio, né, de eu pensar que eu, como presa, eu mandava nas funcionárias. E as meninas continuaram a discutir, daqui a pouco a grade abriu, black, black. Aí as meninas já começaram a gritar, funcionária, funcionária, que era porque não era só eu, né, gente? Tinham muitas meninas ali que tinham um aparelho telefônico, e ali eu não guardava, gente, o telefone, ainda tinha essa. As meninas, elas introduziam o telefone nas partes íntimas, e eu não sabia fazer isso, eu não guardava, mas eu já tinha as meninas para guardar para mim. Então, se na hora que a menina me avisou, tivesse entregado, já estaria guardado. Mas eu não tinha onde guardar o telefone. As que não introduziam o telefone nas partes íntimas, elas tinham uns lugarzinhos secretos para poder guardar. E eu não tinha nem lugar secreto, não tinha. Mas eu já havia conversado com as meninas, eu já tinha falado para elas, do dia que vocês me vê discutindo com funcionária, encosta perto de mim que eu vou passar o telefone. Só que eu estava com o telefone e com o carregador. E ali, as funcionárias subiram e bateram na minha porta. E a minha cama estava arrumadinha nesse dia, cheia de papel em cima da cama. E eu falei, o que que é? Eu tô dormindo. Abre, Jennifer. Blá, 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 blá. Abre. E ali eu fui, peguei, eu aprendi isso lá dentro do cárcere. É você conseguir botar as coisas no meio da perna e você andar normalmente, como se você não tivesse com nada no meio da perna. Ali eu enrolei o carregador correndo, joguei o carregador e o telefone no meio da perna. Eu estava com uma camisola bem curtinha, mas conseguiu tapar ali. E quando a funcionária abriu, quando eu abri a porta, eu tô dormindo, não tinha cara nenhuma de sono. Falei, me deixa eu dormir. Aí a funcionária falou assim pra mim, geral. A geral era o quê? Você tinha que tirar a roupa toda e agachar 2 vezes de frente e 2 vezes de costa. Só que eu estava ali com o fragante, então eu não podia. Eu empurrei a funcionária e falei, ninguém vai dar geral nenhum em mim. Já comecei a andar pelo corredor. E naquilo ali que eu andei no corredor, as meninas já entenderam o que estava acontecendo e encostaram perto de mim. Eu consegui tirar o carregador, só que quando eu abri, gente, esqueci de falar essa parte, quando eu abri tinha um monte de funcionária, não era só que estavam na minha porta. Tinha uma ali me dando geral, que queria me dar geral, mas já tinha outras dando geral em outras meninas. E ali eu comecei a sair, comecei a fazer aquele escarcéu, e as meninas encostaram perto de mim, eu consegui passar o carregador, mas na hora que eu fui passar o meu telefone, o telefone ali caiu no chão. E quando esse telefone caiu no chão, a menina que guardava pra mim, ela conseguiu pegar. E quando ela pegou e já entrou dentro de um dos quartos que estava aberto, que ela ia guardar aquele telefone. Só que as funcionárias viram. E quando as funcionárias viram, as funcionárias foram ali para poder pegar ela. Só que ali, mais uma vez, foi um período qual Deus ele continuou descortinando, ele continuou abrindo a minha mente. E ali eu, que nunca fiz uma arte marcial, fiz umas aulinhas aí de jiu-jitsu, de judô, taekwondo que eu fiz. Fiz umas aulinhas de taekwondo, mas bem pouquinho, não sabia nada. E ali, as funcionárias que eram treinadas, as funcionárias que estavam ali preparadas, eu sozinha não, com aquilo que estava operando em mim, eu consegui em uma mão, eu segurei uma funcionária, na outra eu segurei outra, eu agarrei as duas pelo cabelo e eu trouxe, eu puxei. E ali a menina, ela conseguiu entrar dentro do quartinho, ela conseguiu guardar o telefone. E ali eu peguei aquelas funcionárias e as outras já vieram, eu comecei a brigar com as funcionárias todas e aquele negócio. E ali eu tinha uma força que só depois eu vim entender, aquela força ela não era minha. Aquela força ali era o meu adversário, que ele me usava. O inimigo, Satanás, ele existe, os seus anjos decaídos, eles existem. Só que eles só têm poder para operar aqui na Terra através de um corpo. Eles precisam de um corpo que dê legalidade para eles poderem atuar. E ali o meu corpo estava disponível. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não me recordo certo ao quanto. Eu sei que tiveram que chamar, era proibido homem entrar nessas galerias, só eram mulheres, mas a situação foi tão séria que tiveram que chamar os guardas do lado de fora, e eu me recordo que quando eu saí dali, eu saí agarrada, tipo, em um braço meu, tinha 4 funcionários segurando. Eu não andava, porque eles chegaram a ter que me pegar no colo para poder me levar, porque a força que eu tava era muita. E ali, mais uma vez, eu fui conduzida ao castigo. E ali, como as funcionárias viram ali o aparelho telefônico, elas chamaram a menina, falaram com ela, e a menina teve que entregar o aparelho. E ali foi mais um crime, o qual ficou acerca de mim, que foi aquele aparelho ali que foi apreendido dentro do presídio. Depois dessa situação, eu levei outro carrinho, adivinha?
levei outro carrinho e dali eu fui mandada de volta para o presídio Nelson Hungria. Eu voltei ali para o Nelson Hungria depois dessa situação, e essa situação aí foi a penúltima a qual Deus ele começou a desvendar os meus olhos para o mundo espiritual. Essa situação aí foi a penúltima, porque ainda teve mais uma última antes de eu aceitar Jesus, o qual Deus ele me mostrou que aquilo dali não era eu, que aquilo dali era o maligno que operava, que aquilo dali era o inimigo que operava. O tempo já não nos ajuda, né? A gente sabe, eu começo a falar aqui, quando eu penso que não, o horário já foi. Mas eu quero glorificar a Deus pela tua vida que ficou até aqui, que está até aqui, que está me acompanhando. Na semana que vem eu vou falar acerca de quando eu tomei esse carrinho para o Nelson Hungria, quando eu cheguei no Nelson Hungria, a recepção que eu tive lá. E eu vou contar aí que nesse período também eu voltei ao lesbianismo. E logo em seguida, se for possível no vídeo que vem a gente conseguir, eu vou entrar ali na parte a qual Jesus ele me pegou. Porque quando tem alguém orando, gente, Deus ele atende a oração. Quando tem uma mãe de joelhos, não adianta, o tempo pode passar, pode demorar o período que for, mas se Deus já disse que esse filho é de salvação, ele vai salvar. E embora nós estejamos sempre falando aqui acerca da salvação, hoje eu quero orar com você, e a minha oração hoje vai ser por isso que eu falei aí mais à frente. Vamos pedir a Deus discernimento, vamos pedir a Deus para que nós possamos saber ouvir quando é Deus que está falando, porque eu não sei você que está me assistindo, mas o meu objetivo, Jennifer, eu não estou aqui só para poder ficar contando testemunho, para poder ficar aparecendo em vídeo, para poder ficar pregando na igreja, ou para quem quer que seja, para ficar gravando vídeos no TikTok. Agora eu estou no TikTok, hein, gente? Quem quiser vai lá para poder ser edificado através da palavra de Deus. Lá eu estou falando da palavra, lá não tem período para poder acabar, não. Vai até Jesus voltar, ou me chamar para si. Então, assim, eu não estou aqui só para poder viver disso de momento. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é chegar no céu. O meu objetivo é morar com Jesus. Eu estou aqui como peregrina, eu sou peregrina dessa terra. E tudo que eu faço é direcionado por Deus para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E, infelizmente, eu tenho visto muito, são muitas pessoas que estão feridas, são muitas pessoas que largaram tudo, que saíram da igreja, simplesmente porque não pediram a Deus esse dom de discernimento. Porque se você tivesse discernimento, você ia ver que não foi o pastor que te expulsou. Você ia ver que aquela profecia não foi entregada por Deus, mas foi o homem que falou na sua emoção, de repente até para poder se aparecer. Ou de repente, na sua inocência, comovido com a situação que você estava vivendo. De repente alguém te falou que não ia morrer e a pessoa já tem anos aí que está enterrada, dizendo que era Deus e não era. Então nós hoje vamos orar por isso, por discernimento. Que o Senhor ele possa te dar discernimento, que ele continue me capacitando para que eu não perca e que eu continue tendo discernimento de quando é a voz de Deus, de quando é o homem que está falando e de quando é o inimigo que está tentando atuar. Seja em visão, seja em revelação, seja através da palavra, seja em sonhos, que nós venhamos a ter esse discernimento. E eu te convido a orar comigo, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos em Tua presença neste momento. Mais uma vez, Senhor da glória, eu quero aqui, Senhor, unir a minha oração com a oração dessa pessoa que está aí do outro lado. Pai, eu quero aqui, meu Senhor da glória, clamar a Ti, pedir, Senhor, unir em oração, porque a Tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra é ligado no céu e o que desligarmos na terra é desligado no céu. E, Senhor, hoje nós queremos Te fazer um pedido. Meu Pai, nos dê discernimento. Nós precisamos, Senhor, ter discernimento. Nós não queremos ser enganados. Nós não queremos ser confundidos. Nós não queremos, meu Senhor, te abandonar por achar que o Senhor falou algo que o Senhor não falou. Nós não queremos largar a Tua presença, sair do Teu caminho por causa de profecias falsas que são entregues, por causa de homens que usam a palavra de Deus para poder tentar ferir, para poder magoar, para machucar. Senhor, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a discernir. Nos ajuda a discernir quando é a emoção do homem falando, quando é o ego do homem falando. Nos ajuda a discernir quando Satanás ele entra em meio aos nossos sonhos para poder tentar nos confundir, para que nós venhamos a achar que é o Senhor falando e não é. Meu Deus, nos dê discernimento. Dá discernimento a essa mulher, dá discernimento a esse jovem, dá discernimento a esse homem, dá discernimento a essa menina. Senhor, a Tua igreja neste período, na face da terra, no Brasil, clama a Ti
E nós clamamos a Ti, pedimos a Ti, necessitamos de discernimento. Discernimento espiritual, Senhor. Discernimento para que nós venhamos, meu Senhor da glória, não largar tudo, para que nós venhamos, meu Senhor da glória, saber que o Senhor, ó Deus, fala conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege de todo o mal. E Pai, eu te peço também, porque é impossível estar nesse vídeo, estar gravando esse vídeo, estar falando acerca do que o Senhor fez na minha vida e não orar. Eu oro, Senhor da glória, a Ti, por esse que quer se reconciliar, por essa que quer voltar para os Teus caminhos. Eu oro a Ti por esse que há pouco tempo, meu Senhor da glória, voltou para a Tua casa e está enfrentando essa batalha na Candela Vassouria. Está enfrentando essa batalha, meu Senhor, essa perseguição. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita, meu Senhor, guarda, livra, protege, reveste, renova a armadura se necessário, mas não deixa desviar de novo, não deixa parar de novo. Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, segura. Meu Deus, eu quero aqui também aproveitar essa oportunidade de clamar pelos pastores. Meu Deus, somos pastores sinceros, os pastores retos, os pastores íntegros. Eu entrego em tuas mãos porque os dias têm sido mau, a peleja tem sido grande, mas é o Senhor quem garante. Aqueles pastores que estão, meu Senhor, influenciados pelo maligno, aqueles pastores que deixaram o ego entrar, Senhor, chama de volta, Pai, aqueles pastores que estão com síndrome de Saul. Meu Deus, chama de volta, não deixa se perder, não deixa, meu Senhor da glória, colocar vidas para fora, porque eles prestarão contas. Dá discernimento a eles também, Senhor, de quem é que está falando e de quem é que está usando. Meu Deus, que o Senhor possa receber a nossa oração, ó Pai, como oferta suave às tuas narinas, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos aqui, irmãos, ao final desse vídeo. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aí. Que o Senhor ele possa abençoar a tua vida. Quero pedir a você que, se Deus falou com você, ou se você conhece alguém que está vivendo uma situação a qual você sabe que esse vídeo vai edificar essa vida, que você venha enviar, venha compartilhar esse vídeo. Quero agradecer a todos os meus intercessores, que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor venha te retribuir, que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua entrada, guarde a sua saída, guarde os seus, a sua família, a sua parentela, que aquilo que você tem colocado diante do Senhor, o Senhor ele venha te ouvir e que tudo que você tem orado, intercedido, pedido em prol da minha vida, que o Senhor ele venha te retribuir 10 vezes mais. Quero agradecer não só os intercessores revelados do meu grupo de intercessão, mas quero agradecer também a você que me adotou e tem intercedido pela minha vida sem nem mesmo me conhecer. Que todas essas bênçãos te alcancem também, que o Senhor faça assim sobre a tua vida também. Que Cristo ele possa continuar nos abençoando. Até o próximo capítulo. Semana que vem nós entramos aí no 10º capítulo, para a glória de Deus. Que o Senhor ele possa nos abençoar e edificar, salvar, curar, restaurar, libertar e alcançar muitas vidas através desse testemunho. A paz do Senhor Jesus a todos.